Olá! Hoje nós estamos aqui para ver o que é uma identidade trigonométrica. Na realidade, uma identidade trigonométrica nada mais é do que uma igualdade entre razões trigonométricas. E essa igualdade de razões trigonométricas você tem que provar. Ou seja, você vai ter uma equação desse tipo. Seno de x vezes secante de x igual a tangente de x. E a gente vai ter que verificar se essa igualdade é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, então ela é uma identidade trigonométrica. Como é que a gente faz para provar isso? Utilizando todas as razões trigonométricas estudadas anteriormente. Então, você vai ter que ir desmembrando essas razões até encontrar uma igualdade que seja válida. A igualdade que é válida é a igualdade de 1 igual a 1. Então, sempre quando você for desenvolver essa igualdade, você tem que chegar no final com uma igualdade 1 igual a 1. E daí você prova que a identidade realmente é uma identidade, ou seja, essa sentença é verdadeira. Existem sentenças não verdadeiras? Sim, existem. Daí elas não são identidades trigonométricas, certo? Então vamos lá. Eu botei 2 exemplos aqui e depois vou fazer um terceiro para vocês verem. A gente pode desenvolver uma identidade trigonométrica trabalhando um lado da igualdade ou os 2 lados da igualdade ao mesmo tempo. Neste caso, eu vou trabalhar os 2 lados da igualdade. Por que eu vou trabalhar os 2 lados? Porque dos 2 lados eu tenho razões trigonométricas. Se eu tivesse isso aqui igual a 1, eu já teria 1 deste lado da igualdade, precisaria desenvolver apenas um lado da igualdade, certo? Aqui, como eu não tenho nenhum dos 2 lados iguais a 1, eu tenho que desenvolver os 2. Então, vamos relembrar o que é cada razão trigonométrica, tá? Então, as razões originais, seno, cosseno. Daí, a tangente. A tangente eu posso escrever como sendo o quê? Seno sobre cosseno. Eu tenho cotangente. Cotangente é o quê? Cosseno sobre seno ou 1 sobre tangente. Secante é o quê? 1 sobre cosseno. E cossecante, 1 sobre seno. É isso que tu vai usar. Unido com o quê? Com a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, é muito importante que você saiba todas as fórmulas da trigonometria estudadas até agora. Senão, você não consegue fazer uma identidade trigonométrica. Certinho? Vamos lá? Então, ok. Como eu já tenho seno, e a ideia é sempre reescrever essa equação utilizando apenas seno e cosseno. Então, aqui, como já tem seno, eu vou deixar seno. Vai ficar seno de x vezes. O que é secante? Secante é 1 sobre cosseno. Então, vou reescrever isso aqui, 1 sobre cosseno de x. Igual. O que é uma tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Seno de x sobre cosseno de x. Observe que 1 vezes seno vai dar seno de x. Sobre quem? Cosseno de x. E olha o que tu tens do outro lado da igualdade. Seno de x igual a cosseno de x. Realmente, tu provou que os 2 lados eram iguais. Basta agora simplificar. E de que forma? Bom, este seno simplificou este seno, porque os 2 estão do mesmo lado da igualdade. Eu poderia ter passado esse seno para cá dividindo, ó. E esse cosseno para cá, cosseno igual a cosseno. E eu fico com a identidade trigonométrica sendo verdadeira, porque eu consegui chegar na equação 1 igual a 1, certo? Faz com que isso aqui realmente seja uma identidade trigonométrica. Perfeito? Vamos agora para o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo é este aqui, ó. Deixa eu separar, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui eu tenho, entre parênteses, 1 menos cosseno, que multiplica 1 mais cosseno. Isso vai ser igual a seno ao quadrado de x. Bom, o que eu tenho que fazer? Esta multiplicação. Eu vejo que isso aqui é um produto notável, o quadrado da soma pela diferença, né? 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x resulta em 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a quem? Seno ao quadrado de x, que já tinha do outro lado.
Observe, 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu posso utilizar a relação fundamental. Estão lembrados que a relação fundamental pode ser escrita de três formas? Ela é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, ou pode ser cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado, ou pode ser seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Então, eu posso calcular isso aí, reescrever essa equação de três maneiras diferentes. Eu vou usar a maneira que me agrada. O que é isso aqui pela relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de x. Então, igual a seno ao quadrado de x. Observe, tive uma igualdade. Posso simplificar, porque eu tenho uma igualdade dos dois lados, e posso dizer que isso aqui é 1 igual a 1. Cheguei na identidade trigonométrica. Então, isso aqui, por ser verdadeiro, por ter dado essa igualdade incontestável, eu sei que isso é uma identidade trigonométrica, certo? Então, esta identidade trigonométrica e esta identidade trigonométrica. Aqui eu precisei usar a relação fundamental, aqui eu não precisei utilizar a relação fundamental. Tem uma outra identidade trigonométrica, que é o nosso terceiro e último exemplo dessa videoaula, que ela é um pouquinho mais trabalhosa do que essas duas que eu dei, tá? Mas o importante, vejam que sempre para resolver uma identidade trigonométrica, eu estou usando todas as razões trigonométricas estudadas anteriormente, certo? Então, vou apagar e vamos para o nosso terceiro e último exemplo de identidades trigonométricas. As identidades trigonométricas, às vezes, elas vêm assim, ó, ditas. Resolva a identidade trigonométrica ou verifique se a igualdade é verdadeira. Então, se você vai verificar se a igualdade é verdadeira e ela der verdadeira, ela é uma identidade trigonométrica. Certinho? Bom, vou pegar aqui o nosso exemplo. Ela é seno de x, vou ter que copiar porque ela é bem grandinha, tá? Seno de x divididos por cossecante de x, vezes, mais cosseno de x sobre secante de x. Isso aqui é igual a tangente de x vezes cotangente de x. Bom, só pela escrita dela, a gente vê que ela é mais elaborada que as duas anteriores. E eu tenho aqui, ó, uma adição, tá? Então, a ideia é, vou transformar tudo para seno e cosseno, tá? Fazendo essa transformação, eu vou ter maior facilidade em depois simplificar as coisas. Então, aqui eu já tenho seno de x. O que é uma cossecante? Uma cossecante é o inverso da função qual? Da função cossecante, inverso de que função? Da função seno. 1 sobre seno de x. Mais cosseno de x. E o que é secante? O inverso da função cosseno. 1 sobre cosseno de x. Tangente. O que é tangente? Tangente é seno sobre cosseno. E o que é cotangente? Cosseno sobre seno. Certo? Bom, aqui eu já vejo que, como ele está do mesmo lado da igualdade, eu posso simplificar este seno com esse seno e esse cosseno com esse cosseno. Como eu simplifiquei tudo, isso aqui fica valendo 1. Observe, fica valendo 1, não 0, tá? É 1. Então, já coloca 1 aqui, ó, para não errar. O que acontece aqui? Eu tenho uma divisão de fração. Como é que eu faço? Eu repito a fração em cima, multiplico invertendo a fração que está no denominador. Isso aqui vai ficar seno de x vezes, inverte essa, seno de x sobre 1. Mais, aqui é a mesma coisa, ó. Cosseno de x, inverte cosseno de x sobre 1. Ok. Seno de x vezes seno de x resulta em quê? Seno ao quadrado de x. E cosseno de x vezes cosseno de x resulta em
cosseno ao quadrado de x. E isso era igual a quanto? Era igual a 1. Então, o que eu tenho deste ladinho aqui? Uma relação fundamental da trigonometria novamente. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x pela relação fundamental é 1. Eu substitui por 1 e tu tem 1 igual a 1. Observe, tive uma verdade lá no final da simplificação, obtenho que isso aqui realmente, essa equação é uma identidade trigonométrica, certo? Então, aqui 3 exemplos de identidades trigonométricas, tá? Nós vamos trabalhar identidades trigonométricas nas nossas próximas lives. Então, fiquem atentos, acompanhem a videoaula, fiquem depois para responder o fórum, tá? E até nossa aula é quarta-feira. Até quarta-feira.